Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O texto está no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Esta é a última história do povo de Israel no Velho Testamento. Após o retorno do exílio em Babilônia, Deus coloca no coração dos israelitas a missão de reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. E neste tempo, Deus levanta seus profetas, a exemplo, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para impulsionar o povo ao cumprimento de sua missão. Mas pouco tempo depois da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, não há mais relatos bíblicos sobre o povo de Israel. Não há mais profetas que se levantam. E se passam 400 anos até a chegada dos dias de Jesus. E é impressionante como os mistérios do Senhor e o seu plano de salvação estão contidos na sua palavra. Mas para entender isto, não podemos olhar para a palavra de Deus com os nossos olhos naturais, mas devemos enxergá-la através dos olhos do Espírito Santo de Deus, que nos dará o discernimento para aprender todas as coisas com o nosso Senhor. Em cada detalhe da palavra, por mais simples que pareça a você, há sempre um propósito de Deus, e está ali porque Deus quer revelar algo. Uma das coisas mais marcantes na história de Israel é com certeza a construção do templo em Jerusalém. O rei Davi, certa vez observando a tenda da aliança, local onde ficava a arca da aliança, sentiu no seu coração, vindo do Espírito Santo, o desejo de construir uma casa a Deus, de construir um templo em honra ao nome do Senhor. No entanto, é o seu filho, o rei Salomão, que constrói o primeiro templo. E é através da história deste templo, de sua construção, destruição, reconstrução, que Deus nos trará à luz o seu verdadeiro propósito, que vai muito além do que meras construções feitas por mãos humanas. Veja quão grande importância Deus dá ao templo. Isso está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 16, que diz: escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Veja que o nome de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus sempre estarão neste templo. Mas é nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, que o Espírito Santo nos traz à luz de qual templo o Senhor na verdade tem um propósito. E isto está em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que aqui a palavra é bem clara. O nosso corpo é o templo de Deus. A nossa vida é o local onde Deus põe o seu nome, o seu coração, a sua santa presença. No entanto, como lemos no livro de Esdras, este templo precisa ser reconstruído. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, representa, na verdade, os dias de Adão e Eva no paraíso. O mundo que Deus criou para Adão e Eva era perfeito, e se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, teriam vivido para sempre. Mas como sabemos, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e com isso veio a morte, veio a destruição da vida. E foi exatamente isso que aconteceu com o templo do rei Salomão.
O povo de Israel desobedeceu a Deus, por isso veio a destruição sobre o povo. O templo foi destruído, a terra de Israel foi arrasada pelas guerras. E os sobreviventes, o remanescente, levados para o exílio em Babilônia. E é por isso que Deus encerra a história do povo de Israel no Velho Testamento com a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. A reconstrução do templo simboliza a restauração da vida daqueles que temem e creem na palavra de Deus. E a reconstrução dos muros da cidade revela a morada segura que Deus já preparou, uma morada segura e eterna para os salvos. Quando os judeus, enfim, são libertos do exílio em Babilônia, eles voltam a Jerusalém e precisam cumprir a palavra de Deus, dita através de profecias sobre a reconstrução de Jerusalém. No entanto, muitos problemas aparecem, inimigos se levantam, o povo desanima e também perde o interesse na reconstrução do templo. Cada um, então, deixando as coisas de Deus de lado, vão cuidar das suas próprias vidas, vão construir suas casas, trabalham em suas plantações e se esquecem do propósito que tinham com Deus. Veja, o templo, que é a nossa vida, precisa ser reconstruído para a morada do Espírito Santo. Por isso não podemos negligenciar os nossos deveres para com Deus. Deus tem propósito em nossas vidas, que só será cumprido mediante a nossa obediência. Com isso, aqueles que acham que estão ganhando a sua vida longe de Deus, na verdade estão perdendo ela. O Senhor, através do profeta Ageu, traz um alerta para o povo. Está escrito no livro de Ageu, no capítulo 1, do verso 3 ao 8, que diz assim: Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, o nosso tempo está acabando e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós só temos a nossa vida e nós não sabemos até que dia ela irá aqui nesta terra. E precisamos urgentemente estarmos prontos como templo do Senhor, como habitação do seu Espírito, para que não sejamos pegos de surpresa e soframos a consequência eterna. Quando o povo de Israel ouve o Senhor através do profeta Ageu, eles então temem a Deus, arregaçam suas mangas e vão ao trabalho. E a Bíblia diz que eles terminam a reconstrução do templo. E este é o propósito de Deus nas nossas vidas, queridos. Mas entenda uma coisa: não será as tuas bases que sustentará este templo. O nosso firme alicerce tem que ser Jesus Cristo, que sem o qual não há templo e nem salvação. Ele é a pedra que muitos rejeitam, pois não querem ter compromisso com o Senhor. Mas Deus o colocou como pedra de esquina, como pedra fundamental, sem a qual toda a construção cai. Jesus está batendo na porta dos nossos corações todos os dias para nos ajudar a reconstruir as nossas vidas. Há um futuro maravilhoso para aqueles que estão com Jesus hoje, queridos. Há uma promessa com glória inimaginável para aqueles que se apresentarem hoje de todo o coração ao Senhor, como o templo vivo de Deus, como habitação do Espírito Santo, pois esta é a promessa de Deus, que está no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Veja que promessa maravilhosa! A glória será ainda maior do que nos dias do paraíso,
Nos dias de Adão e Eva no paraíso, Deus tem algo maior ainda do que aqueles dias que eram perfeitos. Deus tem esse propósito para realizar nas nossas vidas. Abra o seu coração hoje para o Senhor. Receba hoje Jesus no teu coração como Senhor e Salvador da tua vida e comece a trabalhar no templo da tua vida para que o Espírito Santo esteja diariamente em você. Que a graça poderosa do nosso Senhor Deus esteja hoje e sempre na sua vida. Amém.